você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um Espiritismo Sem Mistério aqui na TV Mundo Maior, o seu estudo do Evangelho. Irmã, muito boa tarde, é um prazer estar novamente com você. Novamente, né? Muito bom. E hoje a gente vai começar a estudar um capítulo muito importante no Evangelho, né? Que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Que é o capítulo que mais tem item, né? São 31 itens aí pra gente estudar. Então, ó, a gente vai devagarinho pra gente poder absorver bem a mensagem que foi deixada aqui no Evangelho pra gente, né, irmã? E quando a gente estava conversando, você falou que esse é um dos capítulos que mais mostra a justiça divina, que fala sobre a fé raciocinada, e até comentou comigo um pouquinho da história de Eurípides Barçanufo, que ele era católico e virou espírita por conta desse capítulo, né? Desse capítulo e dessa questão que está inclusa nesse capítulo. Maravilhoso. Nós conversamos lá atrás, eu queria lembrar a todos, nós estamos no mês de novembro, tivemos as celebrações de Eurípides Barçanufo, né? E ele é um grande tutelar de muitos trabalhos aqui na Terra. E por que podemos lembrá-lo, Poli? Porque nós podemos conhecer o Evangelho, podemos tocar as verdades eternas, mas se eu não tiver o ponto de vista doutrinário espiritista, que é a terceira revelação, que é a doutrina, algumas coisas vão escapar. Então, essa história de Eurípides é justamente por isso, porque ele era um perfil de uma pessoa excelente, ele é um católico, um cristão, não só o católico da igreja, mas sobretudo um cristão, um praticante, vivo, ativo, né? Ele dizia que também a noiva dele era a caridade, e casado com a noiva pobreza, ele tinha bem um segmento assim meio franciscano, muito bonito de vida. E ele, na hora que ele ganhou do padre, na época, porque a Bíblia não se tinha acesso diretamente à Bíblia, não era algo que andava nas casas como hoje, para cá e para lá, era assim, ele ganhou do padre uma Bíblia, ele já era maior, e quando ele leu as bem-aventuranças, né, que aqui nós vamos começar no capítulo 5, a primeira delas, Bem-aventurados os aflitos, ele ficou chocado, como bem afligir a dor. Aquilo o atormentou, foi conversar com o padre também não soube responder as questões profundamente, aproximou-se dele o tio dele, Mariano da Cunha Júnior, que é um grande espírita, que faz todo o movimento lá em Santa Maria, no Triângulo Mineiro, e ali começa então uma proximidade dele com o espiritismo, e ele vai, o tio dele, Mariano da Cunha Júnior, fazia o intercâmbio mediúnico, estava começando, e ele vai assistir uma sessão. Então ele se senta ao fundo da sala pequena da casa de Senhor Mariano, conhecido aí na doutrina como tio Senhor Mariano, e perguntem mentalmente, né, se houver realmente algum espírito aqui, que eles possam me esclarecer e o que significa bem-aventurados os aflitos. Por que a aflição é bem-aventurada? Eu não compreendo isso dói no meu coração. Ando pelas pobrezas do bairro aqui de Sacramento, Minas Gerais, e não pode ser que aquilo seja felicidade. Então ele não compreendeu quando Jesus bem-aventurou. Aí naquele momento, no meio daquela sala pequena, lá nas Gerais, naquele século passado, retrasado, não, 1800 e pouco, 1900 e pouco. Aí o Espírito vem através de um médium chamado Aristides, que era analfabeto, não sabia ler nem escrever, nem tinha conhecimento bíblico nenhum, né? A não ser de ouvir na paróquia as citações dos padres na época. Até porque era assim que se começava, né? Assim todos eram iniciados pelo catolicismo? Pelo catolicismo, não tinha outro caminho. E ele então faz uma majestosa e maravilhosa palestra sobre o tema Bem-aventurados aflitos à luz da doutrina espírita. E aí ele fica chocado, primeiro porque ele não disse para ninguém, nem para o tio senhor dele, o tio dele, sanguíneo, e só ele sabia daquela pergunta, daquela questão. E a resposta foi tão profunda, e tocou tanto o seu coração, os paradigmas doutrinários espiritistas lhe confortaram tanto, pela primeira vez então ele compreendeu a bem-aventurança do sofrimento. Que interessante. Então por isso que eu quis lembrar, porque é como nós aqui estamos no nosso sofrimento, estamos nas nossas dores, nos nossos conflitos familiares, nas nossas lutas.
como eu vou situar e compreender o meu sofrimento, Polly, sem cair na revolta, no desânimo, desencorajamento, até uma vontade imensa de voar daqui da Terra. É Né? porque, na verdade, esses são os momentos onde a gente mais se questiona. Onde mais a gente questiona a existência Que foi que eu fiz? de Deus e a fé mesmo, Para né? que merecer é quando isso? a gente está sofrendo, né? Onde está Deus? É não verdade, é verdade. Na adolescência, principalmente. Né? Nós estamos hoje aí, você viu na imprensa, com uma juventude profundamente depressiva. Sim, sim. Buscando o suicídio, buscando a ausência da vida, buscando a fuga pela droga. É né? verdade. Então, o que está no eixo, no centro dessas dores tão profundas dessa juventude emergente que vem aí, pode até entrar nos nossos lares, né, Pois é, Poliana? pois Não é é. porque, não é? É como ele, né? Ele não era católico, ele era vicentino, tinha ajudado a fundar a ordem vicentina, ele trabalhava, ele ia à missa, era coroinha. Mas quando ele leu aquilo, ele ficou assim chocado com aquele discurso todo e quis saber as razões. Então, a gente queria dizer ao nosso público querido e amado quão importante esse estudo, que a gente ande devagar, que a gente vá pensando em cada paradigma desse, não com uma, como se diz, não vamos decorar evangelho, nós vamos pensar, sentir e aplicar na nossa vida. Refletir para poder aplicar, né? Que é esse, acho que esse é o intuito do Evangelho. Ele traz para a nossa vida para que a gente reflita, para que a gente consiga colocar ela nas nossas situações do dia a dia, para que a gente consiga colocar isso em prática, né? Pensa, Polly, olha, é um livro, né? Olha o tamanho, né? São 27 capítulos. Não, 31 itens. Só em um capítulo, né? Só em um, é o maior deles. Veja que Kardec organizou, depois das organizações de Kardec, nós temos a mensagem dos Espíritos, mas olha aqui onde começa aqui as instruções, só no item 18 aqui que começa as mensagens. Então Kardec teve toda uma preocupação, e os Espíritos também vieram e falaram bastante. E questões que se a gente passasse assim, por cima delas, sem aprofundamento, nós vamos continuar. Quando diante das nossas provas, rebeldes ou revoltados ou adoençamentos vão surgir como forma de solucionar os nossos impasses, nós não vamos ter como... Né? Até a gente pensou em ler, né? Você não gostaria de ler? Até para a gente ter uma ideia de tudo que está aqui. Sim. E antes da gente já começar o nosso estudo mesmo, eu quero convidar você para participar com a gente aqui no Espiritismo Sem Mistério. Hoje a gente colocou uma pergunta lá no Facebook, que essa pergunta vocês vão responder hoje, só que na verdade a gente ainda vai aprender muito sobre essa pergunta durante todo o aprendizado desse capítulo. A pergunta é: como você aplica os ensinamentos da justiça divina aos seus conflitos? Então, olha só, essa pergunta que está lá no Facebook, você pode responder para a gente, ou senão você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, no 11 99643 3827. Participa com a gente vai adorar poder contar com a sua participação aqui, né, irmã? E para a gente começar esse estudo, eu vou ler tudo que a gente vai estudar. Os 31 itens. Era importante, os 31 né? itens. Até todo mundo então, olhar. Olha aí, né? Nesse primeiro, vamos acompanhar o Evangelho. Porque tudo isso que a gente vai estudar, então assim, aos pouquinhos, a gente vai estudando bem devagarinho para a gente poder absorver bem as palavras que os Espíritos e Allan Kardec deixaram aqui para a gente, né? Então, nesse capítulo, a gente tem justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, as instruções dos Espíritos bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortos prematuros, se fosse um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, deve-se pôr um fim às provas do próximo, é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura, sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos dos outros. Olha só quanta coisa a gente tem para aprender sobre as nossas aflições, que nós temos que trabalhar isso na gente, né? Para a gente poder ajudar o próximo, a nós mesmos e aos próximos. Exatamente. Então, vamos começar. Vamos começar. Aqui era importante isso que você está falando, Paulo, é muito lindo isso. Porque, às vezes, eu quero ajudar tanto meu filho, minha filha, as pessoas à minha volta, mas a forma de que a gente possa, assim, melhor para ajudar alguém é estar bem.
Se você está bem, em harmonia, feliz, você consegue levar, transportar aquilo para o seu próximo. Sim. E você reanima aquele que está desanimado, ou você levanta aquele que está caído, porque você está bem. Então, o nosso intuito aqui, não é esse? É fazer com que você encontre na doutrina espírita caminhos para você estar bem, caminhos para você encontrar paz. Estando em paz, você será paz onde está. Estando em amor, você será amor e dará amor. Então, é este o caminho. A fé raciocinada vai burilando as nossas revoltas e dores e vai construindo conosco um novo amanhã. É uma doutrina redentora, maravilhosa. A gente fala amanhã porque é assim, daqui a 2 horas eu posso estar, né? A gente precisa também trabalhar com um conceito de transformação que seja bem rápido, no sentido assim, eu posso ter uma crise, de repente caio, né? 2 segundos, 3 minutos, 2 dias, 1 mês, mas sempre pensando que continuamente me levanto, continuamente revejo. O estudo espírita, ele é contínuo, Polly, é uma coisa que vai ao longo da vida, olha. E sabe o que eu acho interessante? A interpretação que a gente tem das coisas. Pelo menos eu sou assim. Eu leio um livro agora, vamos supor, eu leio um livro quando eu tinha 20 anos. Se eu vou ler o mesmo livro com 30, a interpretação é diferente, porque o conhecimento é diferente. Nós tivemos a chance de evoluir para poder absorver de uma forma diferente. Eu acho muito Você madura, né? interessante. A gente está estudando hoje. Daqui a 10 anos você pega, risca E aqui vamos de novo. e volta aqui. É verdade. É muito lindo isso, né? Então vamos lá. Vamos fazer assim, a gente começa daqui a pouquinho no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, rapidinho, você não saia daí, mas antes eu quero dar um recadinho para você. Se você já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você pode aumentar um pouquinho só a sua contribuição, mais ou menos assim, um valor de 1 quilo de pão, que vai nos ajudar muito a levar a palavra do Cristo a muito mais pessoas. Então, esse estudo que a gente faz do Evangelho hoje, ele vai poder ser levado a muito mais pessoas. E é esse trabalho que a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, a Fundação Espírita André Luiz faz pelas pessoas. Então, você que já é sócio, se puder aumentar um pouquinho a sua contribuição, nós agradecemos. Se você quiser, é só você ligar no 0800 12 18 38 ou acessar amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Fica aí que a gente já volta.